Não são as coisas que nos perturbam, mas sim a opinião que temos delas. Epicteto. Com essa citação, começamos a reflexão sobre como o estoicismo pode ser aplicado em nossa vida cotidiana. A vida moderna está repleta de desafios, desde os menores aborrecimentos do trânsito até as grandes adversidades nas relações pessoais ou profissionais. A filosofia estoica, que nasceu há mais de 2000 anos, nos oferece ferramentas práticas para enfrentarmos esses desafios com serenidade e sabedoria. O estoicismo nos ensina que a chave para a serenidade está em distinguir o que podemos ou não controlar. No dia a dia, somos constantemente confrontados por situações que fogem ao nosso domínio, sejam elas grandes ou pequenas. Perder um voo importante, por exemplo, é algo que muitos enfrentam. O avião decola sem você, e isso é um fato que não pode ser alterado. Contudo, o estoico entende que, mesmo diante de algo inevitável, o verdadeiro poder reside em como se lida com essa circunstância. Ao invés de ceder à frustração, ao desespero ou à raiva, que são respostas automáticas, o praticante do estoicismo reflete sobre sua própria capacidade de reagir com calma e sabedoria. Nesses momentos, pode-se optar por transformar o tempo perdido em uma oportunidade. O que seria uma espera inútil pode se tornar um momento valioso para a leitura de um bom livro, uma prática de meditação ou até mesmo uma chance para reconsiderar planos futuros e buscar soluções para os contratempos. No fundo, não é o incidente que carrega o fardo, mas sim o valor emocional e mental que você atribui a ele. É a sua percepção e o significado que decide o impacto que terá. Na prática diária, o estoicismo nos ensina a aplicar o autocontrole emocional como uma ferramenta poderosa para alcançar a paz interior. Ao longo da vida, somos constantemente desafiados por situações que podem despertar reações intensas, mas o estoico entende que essas emoções não vêm diretamente dos eventos que nos afetam, e sim da forma como os interpretamos. Quando alguém nos ofende no ambiente de trabalho, por exemplo, é natural que o instinto imediato seja de raiva ou ressentimento. No entanto, o estoicismo nos orienta a analisar a situação com uma visão mais racional e distanciada. A ofensa em si, por mais dura que pareça, não passa de uma sequência de palavras ou gestos que só adquirem poder sobre nós se atribuirmos valor emocional a eles. O autocontrole, então, não se trata de ignorar o que acontece ao nosso redor, mas de tomar o controle sobre como permitimos que isso nos afete internamente. Isso nos liberta da escravidão emocional imposta pelos outros, não sendo submissos ou apáticos, mas sim mantendo a soberania sobre nossa própria paz. Afinal, a verdadeira serenidade não pode depender de algo tão volátil quanto o comportamento alheio. Ela deve ser cultivada dentro de nós, independente das circunstâncias externas. Um dos pilares mais importantes do estoicismo é o conceito de aceitar aquilo que não podemos mudar. E isso é sintetizado na ideia de amor fati, o amor pelo destino. Esse princípio nos convida a não apenas tolerar o inevitável, mas a abraçá-lo com serenidade. No cotidiano, somos constantemente confrontados por forças que fogem completamente do nosso controle, como o comportamento das pessoas ao nosso redor, mudanças na economia ou até mesmo algo tão simples quanto o clima. Muitas vezes, desperdiçamos energia e nos frustramos tentando lutar contra essas variáveis incontroláveis. O estoico, porém, reconhece a futilidade desse esforço. Ao invés de se deixar consumir por aquilo que está além de seu domínio, ele concentra suas forças no que pode realmente influenciar: sua própria atitude, suas ações e o aprimoramento contínuo de seu caráter. É esse foco no interno, no que é passível de mudança, que distingue o sábio estoico. Ele não é indiferente ao mundo, mas entende que seu verdadeiro poder reside na forma como responde aos desafios impostos pelo destino. Não há revolta contra o inevitável, mas uma aceitação ativa, uma disposição de fazer o melhor possível com as circunstâncias dadas, moldando o próprio caráter em meio às adversidades.
A resiliência é um dos valores centrais que o estoicismo busca nos ensinar, e sua aplicação é fundamental para enfrentar os desafios inevitáveis da vida. O estoicismo reconhece que a existência humana é marcada por uma constante alternância entre momentos de alegria e tristeza, sucesso e fracasso, vitórias e derrotas. Ao invés de negar ou fugir do sofrimento, o estoico compreende que ele é uma parte intrínseca da experiência humana e que, na verdade, pode ser uma poderosa fonte de aprendizado e transformação. A filosofia estoica nos mostra que o sofrimento não é um inimigo a ser temido, mas sim um mestre que nos desafia a crescer. Nos momentos de dificuldade, sejam eles grandes desafios ou problemas cotidianos, há sempre uma lição valiosa esperando para ser absorvida. Cada revés é uma chance de fortalecer nosso caráter, de testar nossa determinação e de refinar nossas virtudes. É na adversidade que encontramos a oportunidade de desenvolver resiliência, aprendendo a suportar o que é inevitável e a transformar o que é doloroso em uma ferramenta de evolução pessoal. O verdadeiro estoico não vê o sofrimento como um obstáculo, mas como uma parte natural do processo de se tornar uma pessoa melhor e mais forte. Um exemplo concreto de como aplicar o estoicismo no dia a dia é lidar com frustrações no ambiente de trabalho, um cenário comum para muitos. Imagine que você se dedicou a um projeto, esforçou-se para ser promovido, mas a vaga foi concedida a outro colega. O impulso natural poderia ser sentir amargura, inveja ou alimentar a ideia de que houve injustiça. No entanto, o estoicismo nos oferece uma perspectiva diferente. Ao invés de focar no que já passou e não pode ser mudado, a reflexão estoica nos leva a perguntar: isso estava realmente sob meu controle? O que poderia fazer de forma diferente no futuro? Ao aceitar o resultado sem rancor, mas com consciência, você redireciona sua energia para o que pode ser aprimorado. Essa abordagem, ao mesmo tempo que reconhece o fracasso, evita que ele o consuma e transforma a experiência em um aprendizado. A partir dessa postura, o estoicismo nos guia no cultivo das virtudes essenciais para viver bem. A primeira delas é a sabedoria, que nos permite discernir com clareza o que está sob nosso controle e o que não está. Em seguida, temos a coragem, que nos capacita a enfrentar as adversidades e seguir em frente com determinação. A justiça também é central, lembrando-nos da importância de tratar os outros com respeito, dignidade e equidade, independentemente das circunstâncias. Por fim, a temperança nos ensina a manter o equilíbrio, moderando nossos desejos e emoções para que não sejamos dominados por impulsos ou paixões desmedidas. Essas virtudes, longe de serem apenas ideias abstratas, são práticas que podem e devem ser aplicadas todos os dias, guiando nossas decisões e ações. Valioso. Nos relacionamentos interpessoais, o estoicismo oferece uma lição valiosa sobre a empatia e o respeito. A filosofia estoica nos ensina a compreender que cada pessoa que encontramos está travando suas próprias batalhas internas, muitas vezes invisíveis aos olhos de quem está de fora. Ao internalizar essa verdade, nos tornamos menos inclinados a julgamentos precipitados e mais propensos a cultivar uma atitude de compreensão e paciência. Quando um colega age de forma ríspida ou um amigo nos decepciona, o impulso natural pode ser o de reagir com frustração ou mágoa, vendo essas ações como ataques pessoais. No entanto, o estoicismo nos convida a refletir antes de agir impulsivamente. Reconhecer que essas pessoas também estão enfrentando suas próprias adversidades permite que nos distanciemos emocionalmente da situação, evitando a interpretação errônea de que somos os alvos de suas atitudes. Ao invés de reagir com raiva ou ressentimento, o estoico busca praticar a compaixão, enxergando além das ações superficiais e entendendo o contexto maior por trás delas. Essa abordagem não significa aceitar ou aprovar comportamentos prejudiciais, mas sim escolher responder de maneira equilibrada e ponderada, preservando a própria paz interior. Ao não levar o comportamento alheio como uma afronta pessoal,
conseguimos manter a serenidade e o equilíbrio em nossas interações, evitando que as ações dos outros tenham poder sobre nossas emoções. Assim, a empatia e o respeito não se tornam apenas um ideal moral, mas uma prática cotidiana que fortalece os laços e harmoniza nossos relacionamentos. Aplicar o estoicismo no cotidiano envolve não apenas viver com sabedoria, mas também planejar com propósito, sem se apegar rigidamente aos resultados. O estoicismo nos ensina que devemos ter objetivos, traçar estratégias e agir com responsabilidade. Mas, ao mesmo tempo, precisamos aceitar que muitos fatores que afetam o resultado final estão fora de nosso controle. Marco Aurélio, o imperador filósofo, nos legou uma reflexão profunda sobre isso ao dizer: "Seja firme como uma rocha em meio à tempestade." Essa frase nos convida a ser inabaláveis diante das adversidades, mantendo nossa integridade e foco no que podemos controlar, sem nos deixar abalar pelos eventos. Isso não significa que devemos abdicar do planejamento ou da ambição, mas sim que, uma vez feito o esforço necessário, devemos estar preparados para aceitar o resultado com serenidade, independentemente de qual seja. Ao adotar essa postura, libertamo-nos da ansiedade em relação ao futuro e do peso dos arrependimentos passados. A mente estoica se concentra no presente, onde a ação está ao nosso alcance, ao invés de se perder em expectativas irrealistas ou em culpas que já não podem ser alteradas. É uma forma de viver que promove uma paz interior inabalável, pois, ao aceitar a imprevisibilidade da vida, aprendemos a lidar com as incertezas de maneira equilibrada e consciente. Isso nos permite estar preparados para qualquer desfecho, mantendo-nos resilientes diante dos altos e baixos inevitáveis da existência. Um exemplo claro desse conceito estoico pode ser observado quando nos deparamos com incertezas em diversas áreas da vida, seja na expectativa por uma entrevista de emprego, na condução de um novo projeto ou até mesmo ao encarar a mudança para outra cidade. A mente naturalmente se inclina a se preocupar com o "e se?". E se eu não for selecionado? E se o projeto falhar? E se a mudança não trouxer os benefícios que imagino? No entanto, o estoicismo nos ensina a focar naquilo que está sob nosso controle, abandonando a preocupação com variáveis externas. O estoico entende que o resultado final não depende exclusivamente de suas ações, mas ele tem poder sobre a preparação, a atitude e o esforço que colocará em cada etapa do processo. Ao aplicar essa filosofia, em vez de sermos consumidos pela ansiedade e pelo medo do que pode ou não acontecer, concentramos nossa energia no que podemos efetivamente moldar. Preparar-se para a entrevista, dedicar-se ao projeto ou organizar a mudança com cuidado são ações que estão dentro de nosso campo de controle. O destino, por outro lado, se encarregará do restante. Essa abordagem traz consigo uma paz mental profunda, pois, ao aceitar que não temos domínio sobre todos os resultados, evitamos o desgaste emocional desnecessário. Em vez de ficarmos presos nas incertezas, cultivamos a clareza mental, permitindo que nossa mente se liberte das distrações e preocupações e se mantenha focada naquilo que realmente pode ser influenciado, nossas próprias atitudes e a qualidade do esforço que dedicamos ao que fazemos. O estoicismo, em sua sabedoria atemporal, nos lembra constantemente da impermanência de todas as coisas. A filosofia estoica nos ensina que nada na vida é fixo, tudo está em constante movimento e transformação. Os momentos de felicidade, por mais intensos que sejam, são tão passageiros quanto os períodos de dificuldade e dor. Essa compreensão nos proporciona uma perspectiva mais equilibrada sobre a vida. Quando estamos imersos em momentos de alegria, o estoico nos aconselha a aproveitar plenamente, mas sem o apego excessivo que nos leva a temer a perda. Da mesma forma, quando enfrentamos adversidades, a consciência de que nada é permanente traz uma certa tranquilidade. Sabemos que, assim como as fases boas, os tempos difíceis também têm seu fim. Ao reconhecer a transitoriedade da vida, somos capazes de vivenciar as emoções com maior leveza e sabedoria. Não se trata de negar o prazer ou a dor,
mas de entender que ambos fazem parte do fluxo contínuo da existência. Com isso, o estoico se liberta do desespero que muitas vezes acompanha as dificuldades, pois sabe que elas são passageiras. Da mesma forma, ele evita se deixar levar pela euforia desmedida nos momentos de sucesso, pois compreende que a vida é cíclica e que a mudança é inevitável. Esse entendimento nos dá uma certa serenidade para encarar cada fase com mais equilíbrio, sem nos deixarmos dominar pelo medo do que está por vir ou pela saudade do que já passou. Em conclusão, o estoicismo é mais do que uma filosofia. É um guia prático para enfrentar a vida com sabedoria e serenidade. Ele nos ensina que o que importa não é o que acontece, mas como reagimos a isso. As adversidades são inevitáveis, mas o sofrimento é opcional. A pergunta que fica para você é: como você pode aplicar os princípios estoicos para transformar seus desafios em oportunidades de crescimento? Muito obrigado por ter assistido até aqui. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma ou te trouxe um novo ponto de vista, deixe seu like, se inscreva no canal e comente e compartilhe com quem você acha que pode se beneficiar também. Dividir conhecimento é uma das formas mais poderosas de criar impacto. E antes de sair, confira o vídeo que vai aparecer na tela agora. Tenho certeza de que ele vai te trazer ainda mais valor. E até o próximo vídeo.